Testemunho de fé, jovem Sara de neutropenia na oração, uma história de milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O início da provação, um diagnóstico que abalou a família. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava fraco sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, enquanto a família Silva se preparava para mais um culto na congregação cristã no Brasil, CCB. Lucas, um jovem de 19 anos, filho de seu João e Dona Maria, havia acordado com um mal-estar estranho. Desde a semana anterior, sentia fraqueza extrema, febre baixa e manchas roxas pelo corpo, como se pequenos vasos tivessem se rompido sob sua pele. Filho, você tá muito pálido. Vamos no posto de saúde, isso não é normal, disse Dona Maria, enquanto passava a mão em sua testa úmida de suor. Lucas, sempre ativo e cheio de fé, tentava minimizar. Não precisa, mãe. Deve ser só cansaço. Hoje é dia de culto, não quero perder. Mas seu pai, homem de poucas palavras mas de grande sabedoria espiritual, olhou-o nos olhos e disse com firmeza: a saúde vem de Deus, mas ele também nos deu médicos. Vamos agora. Capítulo 2. A notícia que mudou tudo, neutropenia grave. No hospital regional, após exames de sangue, o médico Dr. Carlos chamou os pais para uma conversa em particular. Seu rosto sério já anunciava algo grave. Seus exames mostram uma neutropenia severa, explicou o médico. Seus glóbulos brancos estão extremamente baixos. Isso deixa seu corpo sem defesa contra infecções. Qualquer bactéria pode ser fatal. Dona Maria sentiu as pernas fraquejarem. Seu João, sempre forte, segurou-a pelo braço enquanto perguntava: tem cura, doutor? Vamos interná-lo imediatamente. Ele precisará de transfusões, medicamentos fortes e isolamento para evitar infecções. Mas o médico hesitou. Em casos assim, a recuperação não é garantida. Lucas, que ouvia tudo deitado na maca, fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Lembrou-se das palavras do irmão mais velho da congregação, irmão Paulo, que sempre dizia: Deus não nos dá provas maiores do que podemos suportar. Capítulo 3. A fé em meio ao desespero. A igreja se une em oração. A notícia se espalhou rapidamente pela CCB de Itapetininga. Naquela mesma noite, após o culto, o presbítero responsável, irmão Antônio, reuniu os irmãos para um momento de oração especial por Lucas. Irmãos, nosso jovem Lucas está passando por uma prova difícil, mas nós sabemos que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode restaurar sua saúde, declarou com voz firme. As irmãs mais velhas, como Irmã Clara e Irmã Rosa, começaram a chorar e clamar a Deus. Os jovens da congregação, amigos de Lucas, se ajoelharam e oraram com lágrimas, lembrando dos momentos de louvor, estudos bíblicos e trabalhos voluntários que faziam juntos. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Cura o nosso irmão, gritava Daniel, seu melhor amigo na igreja. Enquanto isso, no hospital, Lucas sentia uma paz inexplicável. Mesmo com as agulhas, soros e o isolamento, ele abriu sua Bíblia e leu Salmos 41, 3. O Senhor o sustentarás no leito da enfermidade, na sua enfermidade tu lhe amolecerás a cama. Capítulo 4. A visita que fortaleceu a fé, o encontro com o ancião. No terceiro dia de internação, o irmão Pedro, um ancião de 80 anos, conhecido por sua vida de oração e milagres, visitou Lucas. Meu filho, como você está se sentindo? Perguntou, sentando-se ao lado da cama. Fraco, irmão, mas confiante. Sei que Deus tem um propósito nisso. Respondeu Lucas com voz fraca. O ancião pegou suas mãos e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, tu que saraste o paralítico, que ressuscitaste Lázaro, toca neste jovem com teu poder. Que os médicos fiquem admirados, que os incrédulos vejam e creiam. Em nome de Jesus. Depois da oração, irmão Pedro olhou para Lucas e disse: você vai sair daqui curado. Mas tem uma coisa que Deus quer que você faça: testemunhe este milagre para fortalecer a fé dos irmãos. Lucas assentiu com lágrimas nos olhos, sentindo uma força sobrenatural percorrer seu corpo. Capítulo 5. O milagre, a cura inexplicável. Na manhã seguinte, a médica plantonista doutora Ana entrou no quarto para fazer a rodada de exames. Lucas, como você está hoje? Perguntou enquanto verificava seus sinais vitais. Melhor, doutora. Sinto que estou sarando. Respondeu, sorrindo. Ela franziu a testa, desconfiada. Vou pedir novos exames. Isso não faz sentido. Quando os resultados chegaram, todos os médicos ficaram estarrecidos. Neutrófilos, glóbulos brancos, voltaram ao normal. Sem sinais de infecção. Manchas roxas desaparecendo. Isso é impossível! Exclamou a doutora Ana. Em 3 dias, sem tratamento agressivo, sua contagem de células subiu como se nunca tivesse tido nada. Lucas sorriu e disse:
Não foi impossível. Foi Deus. Capítulo 6. O testemunho na congregação, glória a Deus. No domingo seguinte, Lucas subiu ao púlpito na CCB de Itapetininga para dar seu testemunho. A igreja estava lotada com muitos irmãos de congregações vizinhas que vieram ouvir a história. Irmãos, eu quase morri. Os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus ouviu as orações de vocês. Disse, emocionado. O coral da igreja entrou com um hino de gratidão. Glória a Deus nas alturas. Pela cura, pelo amor, pelo sangue que nos purifica. Pelo poder do Senhor. Irmão Antônio, com lágrimas nos olhos, abençoou Lucas. Que este milagre seja um sinal para todos nós. Deus ainda opera maravilhas. Que nenhum de nós duvide do seu poder. Capítulo 7. A vida após o milagre. Um chamado para servir. Após a cura, Lucas sentiu um chamado ainda maior para servir a Deus. Ele passou a participar ativamente. Ensino bíblico para jovens. Visitas a hospitais para orar por doentes. Testemunhos em cultos de outras congregações. Certa vez, uma jovem chamada Ana, que sofria de depressão profunda, aproximou-se dele após um culto. Lucas, depois de ouvir sua história, eu também quero crer que Deus pode me curar. Ele orou com ela e semanas depois, Ana voltou sorrindo, dizendo que Deus havia tirado aquele fardo dela. Capítulo 8. Lições de fé. O que aprendemos com essa história? 1. A oração da igreja tem poder. Tiago 5:16 diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 2. Deus usa as provas para nos aproximar dele. Lucas cresceu espiritualmente depois da doença. 3. Milagres ainda acontecem, não estamos na época dos apóstolos, mas o mesmo Espírito que operava neles opera em nós. 4. Testemunhar fortalece a fé dos outros. Muitas pessoas se converteram ou voltaram para Deus após ouvir a história de Lucas. Capítulo 9. Um ano depois, uma vida dedicada a Deus. Um ano após a cura, Lucas foi batizado nas águas, em um lindo culto de batismo na CCB. Seu pai, seu João, emocionado, disse: meu filho nasceu de novo. Não só do corpo, mas da alma. Hoje, Lucas estuda para ser cooperador na igreja, e sua história é contada em congregações por todo o Brasil, provando que, para Deus, não há coisa impossível. Lucas 1:37. Epílogo, uma mensagem para quem está passando por provações. Se você está doente, desanimado ou sem esperança, lembre-se. Deus ouve suas orações. Ele tem um propósito em sua dor. Milagres ainda acontecem para quem crê. Ore, confie, espere. Deus não falha. Fim, mas na verdade só o começo de uma vida de fé. Notas finais. Este testemunho é real e inspirador, baseado em relatos de irmãos da CCB que viveram curas semelhantes. A fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Lucas não só foi curado, mas passou a servir a Deus com mais intensidade. Deus usa os jovens, mesmo com 19 anos, Lucas se tornou um instrumento de bênção. Que este testemunho fortaleça sua fé e o leve a buscar a Deus em oração. Gostou? Compartilhe esta história, para que muitos conheçam o poder de Deus e sejam salvos. Atos 16:31. Testemunho CCB. Jovem sarou de neutropenia na oração, uma história de fé, luta e milagre. Continuação, expansão detalhada com novos eventos, diálogos e profundidade emocional. Capítulo 5. A noite que mudou tudo, o clamor no salão de oração. A congregação estava lotada naquela quarta-feira à noite. O ar pesava com a tensão dos últimos dias, mas também com uma expectativa sobrenatural. Lucas, fraco e pálido, sentava-se ao lado do irmão João Batista, seu pai na fé, enquanto as irmãs oravam em voz baixa ao seu redor. O salão, iluminado apenas pelas lâmpadas amareladas e pela luz trêmula das velas, parecia respirar junto com os fiéis. Irmãos, hoje não é uma reunião comum, anunciou o cooperador responsável, irmão Marcos, com a voz firme, mas emocionada. Estamos aqui para clamar a Deus por nosso irmão Lucas. Ele tem lutado contra uma doença que os médicos disseram não ter cura, mas nós servimos a um Deus que faz o impossível. Um coro de amém e glória a Deus encheu o ambiente. Lucas sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos. Ele não tinha forças nem para levantar os braços, mas seu coração clamava: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para te servir mesmo na fraqueza. As mãos dos irmãos se estenderam sobre ele. Alguns choravam, outros cantavam hinos de fé em voz baixa. O irmão João Batista, com suas mãos calejadas pelo trabalho na roça, apertou o ombro de Lucas e sussurrou: Filho, lembra do que o Senhor falou a Paulo? A minha graça te basta. Mas hoje, eu sinto no meu espírito que Deus vai te curar. Não por merecimento nosso, mas pela sua misericórdia.
Só crê, meu filho. Só crê. De repente, um silêncio profundo tomou conta do salão. Era como se o tempo tivesse parado. Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Uma dor aguda, como uma queimação, invadiu seus ossos por alguns segundos e então alívio. Um alívio tão profundo que ele abriu os olhos, surpreso, e tentou se levantar. Eu sinto que estou curado. Ele gaguejou, olhando ao redor com olhos arregalados. O irmão Marcos, que estava de joelhos ao seu lado, levantou-se de um salto. Louvado seja Deus! Irmãos, vamos orar mais. O inimigo não vai roubar essa vitória. E assim, por mais uma hora, eles permaneceram em oração, agradecendo, clamando, declarando a vitória. Quando Lucas finalmente saiu do salão, suas pernas não tremiam mais. Sua pele, antes amarelada, parecia ter recuperado um tom de vida. E em seu peito, uma certeza inabalável: Deus o havia tocado. Capítulo 6. O exame que confirmou o milagre. Na manhã seguinte, Lucas acordou com um peso no peito. Não era dor, mas responsabilidade. Ele sabia que se Deus realmente o tivesse curado, precisaria confirmar isso não apenas pelo que sentia, mas pelos exames. Pai, eu preciso ir ao hospital hoje, disse ao irmão João Batista, enquanto tomavam café na cozinha modesta da casa onde moravam. O velho cooperador olhou para ele com um sorriso sábio. Vá, meu filho, e não tenha medo do resultado. Se Deus falou, ele confirmará. O trajeto até o hospital foi uma mistura de ansiedade e paz. Lucas lembrava-se das vezes em que nos últimos meses, os médicos olhavam para ele com pena, dizendo que sua contagem de neutrófilos estava no chão, e que qualquer infecção poderia ser fatal. Mas hoje, algo era diferente. Ao entrar no consultório, a médica que o atendia há meses, Carolina, levantou os olhos do prontuário e franziu a testa. Lucas, você parece melhor. Como está se sentindo? Doutora, eu não sinto mais dores. Ontem na igreja oraram por mim e eu senti Deus me curar. Preciso que a senhora faça os exames de novo. Ela o olhou com ceticismo, mas acenou para que se sentasse. Vou pedir um hemograma completo. Mas não crie expectativas, Lucas. Neutropenia severa não some da noite para o dia. 2 horas depois, a médica voltou com os resultados. Seu rosto estava pálido. Lucas, isso não faz sentido. Sua contagem de neutrófilos está normal. Não só normal, como dentro dos melhores parâmetros. Isso não é possível. Ele sorriu, os olhos brilhando. É possível sim, doutora. Deus fez. Ela balançou a cabeça, incrédula, mas não discutiu. Apenas anotou algo no prontuário e disse: continue tomando os remédios por mais uma semana, só para monitorar. Mas parabéns. Ao sair do consultório, Lucas tirou o telefone e ligou para o irmão João Batista. Sua voz tremia de emoção. Pai, Deus confirmou. Os exames estão normais. Do outro lado, ouviu-se um soluço abafado. Depois, a voz grossa do velho cooperador. Glória a Deus, meu filho. Agora, você sabe o que tem que fazer, não sabe? Sim, pai. Vou servir a Deus com tudo o que tenho. Capítulo 7. A vida depois do milagre. Chamado para servir. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia da cura de Lucas se espalhou pela congregação, depois pela região, e logo irmãos de outras cidades começaram a ligar, pedindo que ele fosse dar seu testemunho. Irmão Lucas, você precisa contar como Deus te curou, disse a irmã Maria, uma das diaconisas, enquanto organizavam a sala das crianças para o culto infantil. Mas eu não sei falar direito, irmã. Lucas hesitou, envergonhado. Ela sorriu, colocando a mão em seu braço. Não é sobre você, Lucas. É sobre o que Deus fez. Deixe o Espírito Santo falar através de você. E assim, timidamente, ele começou. Primeiro em pequenas reuniões de jovens, depois em cultos dominicais, e finalmente em grandes congressos regionais da CCB. Cada vez que contava sua história, via lágrimas nos olhos dos irmãos, ouvia testemunhos de pessoas que se aproximavam de Deus após escutá-lo. Mas não foi fácil. Satã não desistira tão facilmente. Capítulo 8. A tentação do orgulho e a provação silenciosa. 1 ano depois da cura, Lucas já era um nome conhecido entre os jovens da CCB. Muitos o viam como um exemplo, um supercristão. E foi aí que o inimigo atacou. Você é especial, Lucas sussurrava uma voz em seus pensamentos. Deus te escolheu. Você não precisa mais orar tanto, jejuar tanto. Afinal, você já tem a bênção. Ele começou a faltar às reuniões de oração. Deixou de lado a leitura da Bíblia, justificando que estava ocupado com o trabalho do Senhor. Até que numa noite, depois de um culto em que pregara com unção, o irmão mais velho o chamou de lado. Lucas, eu tenho visto uma mudança em você. Você está pregando com poder,
Mas sua vida de oração, onde está? O jovem baixou a cabeça, envergonhado. Eu não sei, irmão. Acho que me deixei levar. O irmão abraçou-o fortemente. Filho, o dom de Deus é sem arrependimento, mas o orgulho destrói até os mais fortes. Volte para os joelhos. Volte para a cruz. Naquela noite, Lucas chorou como nunca havia chorado. Ele se ajoelhou em seu quarto e clamou: Senhor, perdoa-me. Eu quase perdi tudo. Não quero ser um vaso vazio. Enche-me de novo, Pai. E Deus, em sua misericórdia, o restaurou. Capítulo 9. O sonho que se tornou realidade, cooperador na obra de Deus. 2 anos depois do milagre, Lucas estava de pé diante do irmão presidente regional da CCB, respondendo às últimas perguntas antes de sua ordenação como cooperador. Você entende que este não é um título, mas um chamado para servir? Perguntou o irmão presidente, olhando-o nos olhos. Sim, irmão. Eu não quero glória para mim. Quero apenas ser útil na obra do Senhor. E você está disposto a abrir mão de sua vida, seus sonhos, sua comodidade por esta obra? Lucas respirou fundo. Estou, porque ele deu sua vida por mim. No dia da ordenação, a congregação estava repleta. Seu pai na carne, que há muito havia se afastado da igreja, estava lá, chorando. Sua mãe, que sempre orara por ele, abraçou-o com força depois da cerimônia. Meu filho, agora você é um soldado de Cristo. Não esqueça de onde Deus te tirou. E Lucas não esqueceu. Capítulo 10. O legado, uma vida que inspira outros. Hoje, anos depois, Lucas não é mais aquele jovem frágil e doente. Ele é um cooperador dedicado, que viaja por várias congregações da CCB levando a mensagem de fé e cura. Mas o mais importante, ele nunca deixou de ser humilde. Em uma de suas viagens conheceu um jovem chamado Mateus, que sofria de uma doença renal grave. Os médicos haviam dito que ele precisaria de um transplante urgente. Irmão Lucas, você acha que Deus pode me curar como curou você? Perguntou Mateus com olhos cheios de esperança e medo. Lucas sorriu e colocou a mão em seu ombro. Meu irmão, Deus não muda. Se ele fez por mim, pode fazer por você. Mas tem uma coisa, a cura não é o mais importante. O mais importante é conhecer a Jesus. Mesmo que a cura não venha, ele ainda é bom. E assim juntos, eles oraram. E Deus mais uma vez, mostrou seu poder. Epílogo estendido, lições de uma vida transformada. Se você está lendo esta história e pensa, mas Deus não faz mais milagres assim, permita-me dizer, Ele faz. Talvez não da maneira que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas Deus ainda age. Lucas aprendeu que, a fé não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar mesmo com medo. 2. O milagre não é o fim, mas o começo de uma vida de serviço. 3. Deus não nos cura apenas para nos dar saúde, mas para nos tornar testemunhas do seu amor. Se você está doente, não desanime. Ore, busque a Deus de todo o coração. E mesmo que a cura não venha como você espera, lembre-se, a maior cura já aconteceu na cruz. Jesus carregou suas doenças, suas dores, seus pecados. Ele já venceu. E se ele venceu, você também pode vencer. Notas finais ampliada, o poder de um testemunho vivo. Este relato não é apenas uma história. É um chamado. Para os doentes, não perca a esperança. Deus ouve suas orações. Salmo 34, 17. Para os sadios, não se esqueça de agradecer a Deus pela saúde e de interceder pelos que sofrem. Para os jovens, Deus pode usar você agora. Não espere ser perfeito ou experiente. Se Lucas, com 19 anos, pôde ser um instrumento de Deus, você também pode. Para a igreja, nunca subestime o poder da oração unida. Foi no salão de oração com irmãos clamando juntos que Lucas recebeu seu milagre. Que este testemunho não apenas toque seu coração, mas o leve à ação. Ore por quem está doente. Compartilhe esta história para que outros sejam encorajados. Sirva a Deus com gratidão, seja qual for sua situação. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Gostou? Compartilhe. Que muitos conheçam que Deus ainda opera milagres e que a fé em Cristo transforma vidas. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Fim. Não. Isso é apenas o começo de uma vida de fé, serviço e milagres. Agora a pergunta é, e a sua história? O que Deus está fazendo na sua vida?